E a aula de hoje é sobre matemática financeira, taxa percentual, aumentos e descontos sucessivos, lucro e prejuízo e variação percentual. Bom, pessoal, começando então aqui a matemática financeira, a primeira coisa que a gente tem que ver é a taxa percentual, certo? Então, taxa percentual ou porcentagem é uma forma usada para expressar a razão entre o número real P e o número 100, que indicamos por P%. Dentro desses problemas que nós vamos ver, nós temos dois jeitos de resolver. Um é transformar a porcentagem em realmente uma taxa, tá? Que é importante a gente saber para usar depois dentro dos juros simples ou dos compostos. E outro a gente pode utilizar pela forma da razão mesmo para facilitar o cálculo, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. 25% de 200, eu quero calcular isso. Então é o seguinte, eu tenho 200 vezes 25%. A gente viu que então é uma razão, onde o número real P, que é o 25, está sobre 100. E aí eu posso resolver. Posso cortar os zeros, isso vai me sobrar 2 vezes 25. Isso vai me dar 50 como sendo o meu valor. Ou eu posso fazer o seguinte, eu tenho 200 vezes 25 sobre 100. O 25 sobre 100 eu posso transformar em uma taxa em que eu faço a transformação da fração em um número decimal, que nós vamos utilizar muito posteriormente. Então, 25 sobre 100. O que significa aqui o sobre 100? Eu tenho dois zeros. Esses dois zeros indicam que o nosso número decimal deve possuir duas casas, ok? Sempre começando da direita para a esquerda, significa que o nosso 25 vai ter a vírgula à frente dele. E eu acrescento um zero. Aí eu vou ter 200 vezes 0,25, que dá os mesmos 50. Então esses são os dois jeitos de fazer essa primeira conta. Vamos ver aqui a número 2. 120% de 60. Então eu tenho 60 vezes 120 por 100. Então, por 100. O que eu posso fazer aqui? Cortar os zeros. Isso vai me dar 6 vezes 12, que nos dá 72. Pelo outro método, mesma coisa, ó, 60 vezes 120 sobre 100. O 100 está dizendo o quê? Que eu tenho que ter duas casas decimais, contando sempre da direita para a esquerda. Então a minha vírgula vai passar para cá, entre 1 e o 2. Então 60 vezes 1,20, que dá 72. Certo? E a terceira aqui, 30% de 40% de 75. Bom, nós temos 75. Queremos calcular 30% de 40. Então, 30 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Calculando essa multiplicação, a gente acha o valor. Então, eu posso aqui simplificar os zeros. Aí eu vou ter 75 vezes 3 vezes 4. Mais fácil fazer 4 vezes 75, que dá 300. 300 vezes 3, 900. Sobre 10 vezes 10, que dá 100. E aí corta os zeros, isso vai nos dar 9. Certo? Essa é a nossa resposta. Podemos fazer do mesmo jeito, transformar o 30 em decimal, que vai ser 0,3, e o 40 em decimal, que vai ser 0,4. Aí nós vamos ter 0,3 vezes 0,4, que vai nos dar 0,12,
vezes 75, que vai nos dar o mesmo 9. Tá bom? 4. Dos 35 candidatos que prestaram concurso, 28 foram aprovados. Qual a taxa percentual de aprovados? Bom, aqui já é um problema diferente aqui dos outros, que já está me dando a resposta, tá? Como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever uma relação do que eu tenho, que são os aprovados, em relação ao todo, e multiplicar isso por 100. E aí eu consigo achar a porcentagem. Fazendo 28 dividido por 5, isso vai nos dar 0,8. Vezes 100, logo isso vai nos dar 80% de candidatos aprovados. Certo? Bem simples e tranquilo. O que interessa bastante para nós aqui é, ou usamos isso aqui na taxa de porcentagem, tá? Transformar a porcentagem em uma taxa percentual, ou transformar ela para um número decimal. Vamos ver o próximo assunto dentro da matemática financeira. Aumentos e descontos. Então eu tenho duas fórmulas aqui, onde o meu valor futuro ou valor final, tá, do meu produto vai ser o valor que ele custa, ou o capital que eu tenho, certo? Vezes 1 mais I, sendo o I a nossa taxa percentual. Daqui a gente é obrigado a transformar a nossa porcentagem em uma fração ou número decimal, tá? E o desconto é o valor futuro igual ao capital 1 menos a taxa, tá? Então, ó, aumento é mais, desconto é menos. Claro que dá para fazer de outro jeito. Nós vamos ver os dois jeitos aqui. De repente lá na hora tu não te lembra da fórmula, mas tem um jeito bem simples de fazer pela porcentagem, tá? Então aqui é número 1. Uma certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$ 1.200. Se a loja fizer um aumento de 6% em seu preço, quanto a máquina irá custar? Então, olhando aqui para o valor futuro, o valor final, eu tenho o capital que está sendo investido, o valor que eu vou pagar, 1.200, vezes 1 mais o I. O I, então, é minha taxa, 6 sobre 100. Só que eu vou transformar esse 6 sobre 100 em um número decimal, fica mais fácil de trabalhar, senão teria que fazer o MMC aqui dentro, aí já dificulta bastante pra gente. Ou eu poderia fazer 1.200 vezes 1, 1.200 vezes 100, e aí depois dividir por 100, também dá para fazer sem nenhum problema. 6 dividido por 100, a gente já viu que 100 tem que ter duas... indica que o meu P, o meu número real aqui em cima, tem que ter duas casas decimais, começando sempre pela direita. Então o primeiro número é o 6, como eu não tenho mais nenhum, é 0, e aí vírgula 0. Com isso, então, meu valor futuro vai ser de 1.200 vezes 1,06. Isso vai nos dar, então, valor total de 1.272. Então, esse é o valor que vai passar a custar a máquina de lavar. Bom, pode ter esquecido a fórmula. Tem outro jeito de se fazer. Qual? Eu vou calcular 6% de 1.200. Esse é outro jeito. Então, eu vou ter o quê? 1.200 vezes 6 sobre 100. Eu posso cortar os zeros, vai me sobrar 12 vezes 6, que me dá 72. Esses 72 reais é que eu tive de aumento. Se o valor era 1.200, basta somar 72, isso vai me dar 1.272 reais. Mesma coisa que usando a fórmula. Portanto, pode utilizar qualquer um dos dois jeitos, ok?
Número 2. Um produto que custa R$ 780 é vendido com prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Qual é o preço de venda dessa mercadoria? Então a gente pode fazer como desconto. Eu quero saber qual é o preço de venda. Então, VF é igual ao valor que vai ser pago, que seria pago no caso, né, 780, vezes 1 menos 20%, que é o nosso 20 sobre 100. Transformando em número decimal, isso aqui vai nos dar 0,20. Logo, 780 vezes 1 menos 0,20 me dá 0,80. Então, o valor que vai ser pago aqui vai ser de R$ 624. Esse é o método feito pela fórmula. Claro que eu posso perguntar qual é o valor do desconto. Aí tu vai fazer o 780 menos o 624. Aí tu acha o valor do desconto. Aqui, como a pergunta era qual é o valor da mercadoria, ele já me sai pronto. O outro jeito de se resolver, na verdade até temos dois jeitos de se resolver, tá? Seria pela mesma ideia que a gente fez aqui de cima, achar quanto que é 20% dos 780. Então, 780 vezes 20 sobre 100. Posso cortar os zeros, vai sobrar 78 vezes 2. Isso vai nos dar R$ 156. Então, esse R$ 156 é o nosso desconto. Por aqui eu acho desconto. E aí, o que eu faço aqui? Pego 780 e diminuo dos 156, que vai dar os mesmos 624. Esse é um jeito da gente resolver através da porcentagem. Outro jeito de se resolver é pensando no seguinte: se eu estou retirando 20% do valor do meu produto, quanto que vai sobrar do valor dele ainda, do total? Vai me sobrar 80. Lembrando que o valor do meu produto é o 100%. Se eu estou tirando 20, que vai ser do desconto, vai me sobrar somente 80% do valor dele. E eu posso calcular em cima desses 80%. Então, 780 vezes 80 sobre 100. Posso cortar os zeros e vai me sobrar 78 vezes 8. 8 vezes 8, 64, sobe o 6. 56 mais 6, 62. 624. Qualquer um dos três jeitos chega na resposta, ok? Fazendo pela fórmula ou pela transformação da porcentagem em taxa, certo? Vamos ver agora então o próximo assunto. Aumentos e descontos sucessivos. Então, o nosso valor futuro, o valor final, vai ser o valor que nós vamos pagar, ou capital, vezes 1 mais ou menos a primeira porcentagem, vezes 1 mais ou menos a segunda porcentagem, vezes 1 mais ou menos a terceira porcentagem, e assim por diante. Se nós estivermos falando de aumentos, nós vamos utilizar o mais. Se estivermos falando de desconto, vamos usar o menos. Então vamos ver aqui no primeiro exemplo. Em janeiro, Fernanda ganhava um salário de R$ 1.500. Nos meses de fevereiro, março e abril, seu salário foi aumentado em 5%, 8% e 4%, respectivamente. Qual o novo salário de Fernanda? Bom, então o negócio é o seguinte: nosso valor futuro aqui vai ser o valor que ela recebia, que são os R$ 1.500, vezes a primeira porcentagem que foi aplicada, 5%. Então, 5% nós já vimos que é 0,05, vezes 8%, 0,08. E, por último, o de 4%,
que é 0,04. Então aqui nós vamos ter 1.500 vezes 1,05, né, fazendo as somas dentro de parênteses, 1,08 e 1,04. Multiplicando esses quatro valores, isso vai nos dar 1.769,04. Ok? Bem simples e fácil, tá, de resolver. Olhando agora o número 2, um objeto custa R$600 e é vendido com descontos sucessivos de 10% e 8%. Qual o preço de venda após esses descontos? Então é a mesma fórmula da de cima, mas como agora eu estou dando descontos, em vez de usar mais, eu vou usar o menos. Então C é 600, 1 menos a primeira taxa, que é 10%, ou seja, 0,10, vezes 8%, 1 menos 0,08. Então aqui vai nos dar 600 vezes 0,90 vezes 0,92. Fazendo a multiplicação desses três números, nós vamos ter 496,80. Esse é o valor final, o valor que eu irei pagar por este objeto, ok? Vamos para o próximo assunto. Lucro e prejuízo, tá? Ele é dado então por L, que é igual ao PV menos PC, onde PV é o preço de venda e PC é o preço de compra. Se o valor dessa subtração aqui for positivo, significa que eu tive lucro. Se ele for negativo, significa que eu tive prejuízo, tá? Então, positivo é lucro, negativo, prejuízo, certo? Vamos ver essa primeira questão, então. Um produto tem preço de custo de R$160 e é vendido por R$200. Qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda? Então, a primeira coisa, vamos ver se ele teve lucro ou prejuízo. Então, L igual a PV menos PC. Preço de venda, eu vendi ele por 200. Preço de custo, 160. Isso vai me dar R$40. Então significa que eu tive um lucro de R$40, tá? Positivo. Agora eu quero saber o quê? Qual a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. Então, ó, lucro é os 40 sobre o preço de custo, que vale 160. E multiplico isso por 100. E aí vai me dar a porcentagem que eu estou procurando. Então isso aqui vai nos dar 25%. Certo? E a outra pergunta é o quê? E sobre o preço de venda? Qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de venda? Então o lucro é 40, preço de venda é 200, vezes 100. Fazendo isso aqui, nós vamos ter 20%. Ok? Então já trabalhou praticamente tudo que a gente viu até agora. Número 2. Um objeto, ao ser renegociado, foi vendido por R$10.000, com prejuízo de 20% sobre o valor de compra original. Por quanto o objeto havia sido comprado e qual o valor do prejuízo? Bom, o seguinte, eu sei que ele teve uma perda de 20%. Eu posso calcular pela ideia que nós vimos antes do desconto, tá? VF, melhor dizendo, C1 menos o I. O valor final, ou valor de venda, nesse caso, ele é os R$10.000, que é por quanto eu
vendi esse objeto. Eu quero descobrir o C, que é quanto é o valor antes do prejuízo, 1 menos a taxa. Se é 20%, 0,20. Então aqui nós vamos ter os 10.000 igual 1 menos 0,20, isso me dá 0,80C. Passo 0,80 para o outro lado dividindo. Logo eu vou descobrir que o valor do meu produto é de R$12.500. Tem outro jeito de se resolver isso aqui? Tem, que é por regra de 3, tá? Eu podia fazer o seguinte, os meus 10.000, ele representa quantos por cento do meu valor total? Eu sei que ele perdeu 20%, então ele virou 80%. E eu quero descobrir quanto que é 100%. Pode ver, existem várias maneiras de se resolver. Estou mostrando duas aqui para vocês. Se multiplicar cruzado, nós vamos ter 80x igual a 10.000 vezes 100. O que eu faço? Acrescento só mais 2 zeros aqui e passo 80 dividindo. Então esse valor aqui, que é 1 milhão dividido por 80, vai nos dar os R$12.500. Qualquer um dos dois jeitos está correto, certo? E agora pergunta qual é o valor do prejuízo, já que ele me disse que eu tive uma perda. Então, o meu lucro é igual ao PV menos PC. Então, preço de venda é os 10.000, menos o preço de custo, que é os R$12.500. Ou seja, isso aqui vai me dar negativo, o valor de R$2.500, o que comprova que eu tive um prejuízo, certo? Vamos ver mais um exemplo. Número 3, então, ao vender uma mercadoria, um indivíduo teve lucro de 40% em relação ao preço de venda. Qual foi a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Então aqui eu tenho o lucro em relação ao preço de venda, o PV. E eu sei que isso aqui vai ser 40%, ou transformando em taxa decimal, 0,4. Vou passar o PV para o outro lado, multiplicando. Então, o meu lucro vai ser de 0,4 vezes o PV. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Bom, o que ele está me pedindo? Qual foi a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Lucro em relação ao preço de custo. O lucro, qual é o valor dele? 0,4 PV. Mas eu preciso do quê? Do PC, que é o preço de custo. E aí que a gente utiliza a fórmula do lucro. PV menos PC. Então, o lucro é 0,4 PV, que é igual a PV menos PC. Esse PV eu vou passar para o outro lado, ou vou passar o PC para cá para ficar positivo, e o outro PV eu passo para o outro lado para ficar negativo. Logo, o meu preço de custo vai ser de 0,6 PV. Então, meu PC aqui é 0,6 PV. Posso cortar o PV fora e eu vou ficar com 0,4 dividido por 0,6.
dividindo os dois e multiplicando por 100, isso vai nos dar 66,7% aproximado. Certo, pessoal? Então, a primeira coisa aqui, ele está me dando a relação lucro com preço de venda e qual foi a porcentagem dele. Então, transformo para 0,4 e isolo o valor do lucro. Tendo a relação lucro igual a PV menos PC, eu consigo achar qual é o PC. Tá? E, com isso, eu consigo voltar para a relação que ele está me pedindo. Porcentagem do lucro pelo preço de custo. Tendo os dois valores, eu posso simplificar, dividindo 0,4 por 0,6 e multiplicando por 100 eu acho a porcentagem. Certo? Agora vamos para um outro tópico. Então, nossa última parte desta aula é a variação percentual, que é dada pelo P, tá? Que é a nossa variação percentual igual ao valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial, ou eu posso fazer o valor final dividido pelo inicial menos 1, o que ficar melhor. Tá? Então, primeiro, se em um mês o preço do quilo de salmão tivesse diminuído de R$ 25,00 para R$ 24,00, qual seria a variação percentual? Então, é o seguinte, então meu P é igual a VF sobre VI menos 1. Então, valor final, os 24, o valor inicial era R$ 25,00, menos 1. Dividindo 25 por 24, dá 0,96, menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 0,04, o que dá, então, menos 4%. Então, significa que ele teve um decréscimo. Decréscimo de 4%. Certo? Na 2, claro que aqui também dá para fazer que R$ 25,00 era 100%, 24 é X, tu vai achar que dá 96%, logo diminuiu 4. Também dá para fazer por regra de 3. O PIB, Produto Interno Bruto de um país, aumentou 3% em um ano, passando a ser de 412 bilhões de dólares. Qual era o PIB antes do crescimento? Então, mesma coisa, P igual a VF sobre VI menos 1. Bom, aqui ele está me dando o P, que é 3%. Tá? Então, 3% é 0,03. Isso igual ao valor final, que nós já temos, que é o 412, porque ele passou a ser, então é o nosso novo valor, e o valor inicial, que é o que eu quero descobrir, menos 1. O que eu faço agora? Passo menos 1 para o outro lado, certo? Então ele vai passar somando. Somando os dois, isso vai nos dar 1,03 igual a 412 sobre VI. O que a gente faz agora? Passo o VI para o outro lado, multiplicando 1,3, então eu vou passar para cá, igual aos 412. Agora passa o 1,3 dividindo os 412. Fazendo a divisão desses dois números, nós vamos achar 400 bilhões. Também podemos fazer a ideia da regra de 3 aqui tranquilamente, tá? Como ele aumentou 3%, esses 412 bilhões,
ele não é 100%, ele não é o total, né? Ele é 103%, porque ele teve um aumento. E tu quer achar os 100%, também vai achar os 400 bilhões. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, basta comentar aí no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.